Você está no Visão Parlamentar, gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Guilherme da Cunha, do Novo, vice-líder do governo na Assembleia. Vamos falar sobre os impactos da pandemia para a situação fiscal de Minas Gerais e medidas de redução da burocracia estatal nesse período. Deputado Guilherme da Cunha, a prestação de contas enviada pelo governo para a Assembleia indica um déficit superior a 8 bilhões de reais em 2019 e projeta ainda mais 7 bilhões e meio de perda de arrecadação em virtude da pandemia do coronavírus. Será possível honrar os compromissos assumidos com o funcionalismo, com as prefeituras e com os fornecedores diante dessa conjuntura? Toda vez que o orçamento do Estado fecha no vermelho, apresenta um déficit, como aconteceu no ano passado, como aconteceu nos anos anteriores, desde 2014, significa que alguém já deixou de receber o que era devido, que o Estado já não honrou todos os seus compromissos. A União Federal, o governo federal, quando tem um déficit no orçamento, ele consegue tapar o buraco contraindo dívida. Então ele emite títulos, busca dinheiro no mercado, se compromete a pagar no futuro, mas honra o compromisso presente, paga todas as despesas, paga ali todos os compromissos. O governo do Estado não tem a mesma opção porque a lei não permite. Essa situação, que no ano passado tinha dado uma melhorada em razão da gestão do nosso governador, que conseguiu reduzir em 6 bilhões o buraco inicialmente previsto, se agravou esse ano. Porque esse ano a gente tem novas despesas na área de saúde provocadas pela pandemia do coronavírus, com a necessidade de construção de hospital de campanha, de aquisição de leitos, equipamentos, respiradores e também com a necessidade de contratação de mais profissionais de saúde para atuação temporária e emergencial durante a crise. Isso gera despesas para o Estado num cenário em que as receitas já estão diminuindo, porque a pandemia do coronavírus provocou uma redução muito grande na nossa atividade econômica. E essa redução da atividade econômica se transforma em redução da arrecadação. A estimativa para esse ano é que Minas Gerais perca algo próximo a 7 bilhões de reais na sua receita em razão da pandemia do coronavírus. E isso é muito grave. Isso significa uma pressão adicional para a manutenção dos serviços essenciais, para a manutenção dos serviços de saúde, de segurança, de educação para a população, nesse momento de maior necessidade. Que avaliação o senhor faz do pacote de socorro aos estados e municípios aprovado pela Câmara dos Deputados, que prevê compensações de perda de arrecadação por 6 meses e impacto estimado em 80 bilhões de reais? A equipe do governo federal é contra e diz aceitar só metade desse valor. O acordo de recuperação fiscal que vinha sendo discutido pelo governo de Minas com a União agora precisa de outras bases? O pacote de ajuda do governo federal certamente chega em boa hora para Minas Gerais. O pacote prevê que os estados receberão do governo federal aquilo que eles deixarem de arrecadar em razão da pandemia nos seus impostos próprios. Então, quando a gente pensa nesse pacote de ajuda, é importante ter em mente também que a conta vai ter que ser paga por todos nós brasileiros no futuro e nas próximas gerações, através do aumento da dívida. E isso faz com que seja necessário que esse dinheiro seja gasto com muita responsabilidade. É uma conta pesada para o futuro para aliviar uma situação desesperadora do momento presente, de pandemia, de risco das pessoas morrerem, ficarem na miséria. Então é necessário que esse dinheiro seja gasto com muita competência, com muita responsabilidade. Eu confio no governador Romeu Zema para fazer essa gestão aqui em Minas Gerais com eficiência e responsabilidade. Mas, infelizmente, essa não é a realidade em todos os estados e municípios do Brasil e seria importante que esse auxílio do governo federal viesse com algumas condicionantes de boa gestão, de boas práticas, para que esse dinheiro fosse efetivamente bem gasto e a dívida não fosse em vão. E o importante é agora a gente fiscalizar a boa utilização desse recurso, a boa utilização desse dinheiro, para que a dívida que está sendo contraída valha a pena, justificando a superação de um momento gravíssimo no presente. Nas semanas que antecederam o agravamento da pandemia, o governo do estado já falava em enviar para a Assembleia uma proposta de reforma da Previdência Estadual. Essa disposição permanece? Se antes já era necessário uma reforma da Previdência para Minas Gerais, agora ela se torna ainda mais urgente. A reforma da Previdência ela é importante por duas razões. A primeira delas é por uma questão de justiça.
Hoje, Minas Gerais tem um déficit de 18 bilhões de reais na sua previdência. O que isso significa? Que a gente arrecada impostos de todos os mineiros, dos mais ricos aos mais pobres. Um morador de rua, no momento em que ele recebe um auxílio de alguém e ele vai e compra um prato de comida, esse prato de comida tem ICMS. E desse prato de comida que tem ICMS, que foi pago pelo morador de rua, vai recurso para o Estado. E para onde o Estado canaliza isso? Boa parte, 18 bilhões, não voltam para a educação, não voltam para a saúde, não voltam para a segurança dos 21 milhões de mineiros que estão pagando a conta. 18 bilhões vão exclusivamente para algumas centenas de milhares de servidores aposentados, que tem todo o seu mérito. Tem toda uma carreira de bons serviços, tem uma carreira de contribuições também, mas que infelizmente nesse momento estão consumindo uma quantidade muito desproporcional dos impostos arrecadados em todo o Estado e impedindo que esse dinheiro volte como deveria voltar para toda a população. E o segundo ponto é pelo equilíbrio das contas. Minas Gerais tem um déficit orçamentário. Esse déficit está sendo agravado com a pandemia do coronavírus. A gente não consegue honrar todos os nossos compromissos com os nossos fornecedores, com os nossos servidores, com os nossos municípios. No passado ficaram à deriva também durante a gestão Pimentel. É necessário uma reforma da Previdência para permitir que a gente equilibre as contas. O déficit previdenciário mineiro é maior do que o déficit total mineiro, significando que se a gente conseguir equilibrar a Previdência, a gente sai da situação de penúria que o Estado se encontra, a gente sai da situação de inadimplência que o Estado se encontra e retoma até alguma capacidade de investimento. Deputado Guilherme, o senhor tem como um dos focos da atuação parlamentar a redução da burocracia estatal. Como que o senhor tem visto essa questão se manifestar nas políticas de combate ao coronavírus e o que pode ser feito para minimizá-la? Muito obrigado, Marco, por fazer essa pergunta. Esse é um tema que eu sou apaixonado. Simplificar a vida do cidadão, tornar mais fácil trabalhar, produzir, investir, gerar emprego e renda e, nesse momento, tornar mais fácil o combate à pandemia do coronavírus. É importante a gente ter a consciência que nem tudo para facilitar o combate à pandemia significa jogar mais dinheiro dentro do sistema. Que muitas vezes, se a gente tirar algumas regras, simplificar regras e tirar barreiras que hoje atrapalham a vida das pessoas, a gente já ajuda no combate à pandemia sem gastar um centavo com inteligência. Foi movido por esse espírito que montei junto com o deputado federal Thiago Mitrô, também do Partido Novo, e um grande parceiro e amigo meu no projeto Liberta Minas, o nosso chamado Balcão de Sugestões. A gente recebeu mais de 160 sugestões nesse balcão que a gente montou. Todas foram analisadas por nossas equipes e várias delas a gente já encaminhou aos órgãos responsáveis no governo federal e estadual para virarem soluções práticas e reais. Duas eu gosto de destacar, que foram muito importantes. A primeira delas foi a desburocratização do procedimento para a produção de álcool em gel. Olha que absurdo. Estava faltando álcool em gel em prateleira de supermercado, em prateleira de farmácia. Estava faltando álcool em gel até em hospital e serviço de saúde. Mas várias empresas que poderiam produzir o álcool em gel, que tinham tecnologia e equipamento para isso, não podiam fazer a produção porque era exigida uma licença da Anvisa que demorava cerca de 90 dias ou mais para ser expedida. Identificado esse problema, através de uma sugestão da população, de um cidadão de Belo Horizonte, a gente teve condições de agir junto à Anvisa para remover essa barreira burocrática e, com isso, várias novas indústrias puderam também produzir álcool em gel e agora não falta mais nos hospitais, nos serviços de saúde. A outra, ela atinge mais o cidadão mais fragilizado, que é o cidadão beneficiário do programa Farmácia Popular do governo federal. A regra do Ministério da Saúde exigia que o cidadão tivesse que ir pessoalmente à farmácia para retirar o medicamento ou mandasse alguém com uma procuração em cartório. E essa exigência fazia com que o idoso, o cidadão que já tinha doenças e que, portanto, é grupo de risco para o coronavírus, tivesse que sair de casa para ir ao cartório, para ir à farmácia, para ter o seu medicamento. Isso não fazia o menor sentido. Quebrar o isolamento da população mais frágil para conseguir remédio. Então a gente, através da sugestão de um cidadão de Minas Gerais, foi ao Ministério da Saúde conversar com as pessoas responsáveis para mudar essa regra e conseguimos. Então hoje o cidadão pode mandar alguém com uma simples procuração, sem necessidade de passar em cartório,
para retirar esses medicamentos do farmácia popular, permitindo que idosos, pessoas com doenças pré-existentes, grupo de risco, possam ficar em casa, não tenham esse risco aumentado de contágio com o coronavírus, risco para a sua saúde, risco para toda a sociedade. E estou planejando, já trabalhando nisso, num projeto de lei para a gente simplificar a retomada econômica em Minas Gerais, simplificando a vida de quem quer trabalhar, investir e produzir. Removendo uma série de limitações que hoje impedem, por exemplo, que uma pessoa possa cozinhar da sua casa e vender essa comida para o seu vizinho. Uma mesma pessoa que ela poderia convidar para almoçar na casa dela, de graça, e fazer o preparo do alimento na cozinha da casa dela, ela fica impedida de preparar o mesmo alimento se ao invés ela fazer o convite para a pessoa comer de graça, se ela vender a comida para o vizinho. Isso não tem a menor lógica, isso é burocracia atrapalhando a vida do cidadão, do brasileiro, no momento de maior fragilidade que a gente tem que se recuperar do coronavírus. É importante que a gente foque também no combate à burocracia para combater os efeitos da pandemia. Diante dos danos econômicos e sociais que ficarão no pós-pandemia, a demandarem diversas ações do poder público, o discurso de Estado mínimo pregado pelo Partido Novo pode perder força? O senhor acredita, deputado Guilherme, por exemplo, que há clima para se aprovar privatizações? Bem, antes de mais nada é importante esclarecer. Quando se fala em Estado mínimo, o termo ficou até um pouco pejorativo, passa uma sensação de abandono, né? Uma sensação de que o governo não vai estar lá para prestar os serviços essenciais para a população, que vai deixar as pessoas desassistidas, vai deixar quem é mais carente para trás. Não é isso que o Novo defende. A gente defende o que a gente chama de Estado essencial, um Estado que é comprometido em fazer cada centavo do dinheiro público, dinheiro que foi retirado através de impostos da mesa de cada cidadão brasileiro, fazer com que cada centavo desse dinheiro volte para o cidadão na forma de bons serviços de saúde, segurança e educação. Esse compromisso do Novo de focar no que é essencial ficou muito evidente numa proposta feita lá em Brasília, pela nossa bancada federal, que apresentou uma proposta no Congresso Nacional para destinar os recursos públicos, dinheiro público, que hoje vai para financiamento de partidos e campanhas políticas, que esse dinheiro pudesse ir para a saúde do cidadão brasileiro. São 3 bilhões de reais do fundo eleitoral, do fundo partidário, que o Novo queria destinar para a saúde, porque financiar partido não é tão essencial quanto financiar a saúde do povo. Essa proposta não foi sequer aceita e discutida no Congresso Nacional, o que foi muito triste para a população brasileira, que tem menos recursos para a saúde agora. Quando a gente entende que o foco do Novo é que o Estado atenda o essencial, a saúde, a segurança e a educação, fica muito claro que é isso que o Brasil mais precisa nesse momento de pandemia. Que é isso que o Brasil mais precisa para recuperar da pandemia também. Porque a nossa proposta não é apenas em relação ao gasto do recurso público, mas também em relação à liberdade das pessoas para poderem trabalhar, investir e produzir. E, como mostra a experiência de outros países, de outros lugares onde foi instalado um equilíbrio fiscal e uma política de responsabilidade com as contas públicas, até é mais fácil dar auxílio para a população no momento em que a pandemia se instala e uma excepcionalidade acontece no dia a dia das pessoas. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Guilherme da Cunha, do Novo, vice-líder do governo na Assembleia. Falamos sobre os impactos da pandemia do coronavírus para a situação fiscal de Minas Gerais e medidas de redução da burocracia estatal nesse período. Nos próximos programas, eu vou conversar com outros deputados estaduais sobre desafios da atual conjuntura. Espero você. Até lá!